Bom dia! Bom dia, bom dia! Dia 49 hoje do nosso devocional Mulheres Enraizadas. E se eu não me engano, hoje finalizamos a semana 7. Então amanhã a gente entra na 8ª e última semana do nosso devocional. Uau, gente, estamos chegando ao fim, hein? Meu Deus, glória a Deus que nos trouxe até aqui, 49 dias já juntas nesse devocional. Bom dia, meninas! E o tema de hoje é folhas ou raízes. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Jonas 4:6. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Jeremias 17:8. Apesar de o foco deste livro estar nas raízes, também já tratamos de folhas, porque tanto estas como aquelas nos ajudam a entender questões importantes nessa jornada de cura e restauração. Hoje separei 2 passagens bíblicas. Começaremos com a planta de Jonas, que apresenta algumas características interessantes. A aboboeira que cresceu sobre o profeta apareceu do dia para a noite, o que significa que já nasceu grande. Eu tenho 1,73 m de altura, mas não nasci com esse tamanho. Na verdade, demorei anos para atingi-lo. Não raramente vemos pessoas cujo relacionamento com Deus é como aquela planta, cresce rápido demais. Elas conhecem Jesus e logo se destacam por ter uma vida de oração e jejum. Em pouco tempo já estão envolvidas em atividades na igreja com todo o entusiasmo. De repente, num belo dia, a empolgação murcha, a devoção seca e elas desaparecem. O que houve? Tudo estava indo tão bem. O problema, descobrimos mais tarde, é que estavam tão preocupadas em cuidar e mostrar a utilidade de suas folhas que não se atentaram às raízes. Foi exatamente essa a situação da planta de Jonas. Ao oferecer suas folhas como sombra, ela lhe trouxe certo alívio por um dia. Do mesmo modo, quando empolgados, muitos começam a apoiar uma ação em nome de Cristo, mas depois desaparecem enquanto a ajuda ainda se faz necessária. O motivo de sumirem tão rapidamente se deve ao fato de que, embora suas folhas proporcionem algum frescor aos demais, infelizmente, são árvores sem raízes. Estas, por sua vez, não conseguem produzir nada além de um alívio imediato, porque não têm sustentação forte o bastante para apoiar um processo de cura até o fim. Uau! Meu Deus! Aqui ela está falando, sobre a importância de criarmos e fortalecermos as nossas raízes sempre, para não vivermos somente naquela fase da paixão, do primeiro amor, aquela fase da empolgação quando se trata das coisas de Jesus. Outro fato interessante... fiquei toda arrepiada. Outro fato interessante a respeito dessa passagem de Jonas é que o profeta chorou por causa da aboboeira. Um comportamento bem estranho depois que os habitantes de Nínive se converteram por meio de sua pregação. Os ninivitas eram inimigos de Israel, por isso Jonas queria vê-los pagar pelos crimes que haviam cometido contra o seu povo. Então, movido pelo rancor, construiu um abrigo perto da cidade para ver o que aconteceria com ela. Jonas queria se alegrar com a destruição de Nínive. Contudo, para lhe ensinar uma valiosa lição, Deus fez crescer ali uma planta, cujas folhas enormes o protegiam do sol. Ele ficou muito feliz, mas no dia seguinte, o Senhor enviou uma lagarta, que comeu o talo da aboboeira e esta secou. Em seguida, como se não bastasse o calor do sol, Deus fez soprar um vento quente sobre Jonas, a ponto de eles desmaiar, enquanto lamentava a morte da planta. Então o Senhor o questionou: você está com pena de uma planta que nasceu, cresceu e morreu em um dia, mas não tem compaixão de milhares de pessoas que precisam de salvação? Isso está lá em Jonas 4, 10, 11. Por vezes, agimos como Jonas.
Não nos alegramos quando alguém que nos prejudicou é alcançado pela graça divina e logo começa a usufruir dos benefícios da nova vida em Cristo. Segundo a nossa perspectiva, a pessoa deveria pelo menos sofrer um pouquinho. Por outro lado, ficamos tristes, por exemplo, o nosso celular cai no chão e a tela acaba trincando. Em outras palavras, se quisermos ter nossas raízes curadas, precisaremos exercitar a compaixão. Às vezes a gente pode achar que isso é fácil, mas não é. E somente em Jesus Cristo, somente desenvolvendo um caráter igual Jesus, é que nós podemos aprender e desenvolver a compaixão. Agora, certamente, a árvore que nos deve servir de parâmetro não é a de Jonas, mas a do texto de Jeremias. Antes de descrevê-la, o profeta afirma: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Porque ele é como um arbusto solitário no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. O trecho fala de 2 tipos de solo, um no deserto e outro perto da água. Porque é o solo que faz a diferença. O livro de Ezequiel também menciona uma videira plantada junto à água, frutífera e cheia de ramos, graças às muitas águas. Seus ramos eram fortes, próprios para o cetro de um governante. E mais adiante, o profeta diz que ela foi plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. A mesma árvore, em 2 solos distintos, é como se fosse 2 organismos antagônicos. Nós já falamos, sobre os diferentes tipos de solo que Deus nos planta lá nos devocionais, os primeiros devocionais, Enquanto estava plantado perto da água, a videira tinha folhagem viçosa e produzia bons frutos. Os ramos eram robustos o suficiente para serem transformados em cetros de governantes, que costumavam declarar sentenças e liderar as nações com aquele objeto. No entanto, a desgraça se abateu sobre aquela videira, porque o solo tornou-se desértico, seus ramos secaram e já não servia mais para nada. Não basta ser uma árvore boa ou uma planta sadia e forte. Se não estiver plantada em um solo fértil, cujas raízes se estendam e toquem os ribeiros, seus dias estarão contados. Seu fruto não permanecerá, sua folhagem murchará e o fogo se espalhará entre os ramos. Talvez o solo em que você esteja plantada hoje, mulher, não permita que os seus galhos e ramos se tornem cetros. Quem sabe você não consiga mentorear ninguém, porque você mesma está fraca e nada do que faz parece avançar. Pode ser que você não esteja entendendo o seu papel no grande plano divino para esse mundo. Não se preocupe, pois se você se permitir, o Senhor a mudará de ambiente e transplantará você para outro solo, uma terra perto das águas. Meu Deus! Uau, hein, mulheres? Uau! Estamos finalizando hoje a semana 7 do nosso devocional Mulheres Enraizadas. E durante todo o trajeto até aqui, nós estamos sendo moldadas, nós estamos sendo curadas, nós estamos sendo restauradas, nós estamos sendo levadas para um novo nível em Deus. Quem está acompanhando todos os dias já tem vivido isso, já tem vivenciado, a gente tem compartilhado algumas coisas. E o devocional de hoje vem como um apelo, Um apelo, tipo assim, olha, nós estamos chegando no fim, nós estamos entrando na última semana do nosso devocional. E você ainda vai continuar neste lugar que você está, sem dar frutos, sem viver a prosperidade de Deus para sua vida, sem entender o propósito dele para você? Ou você vai pedir para que ele venha ao teu favor e permitir que o Senhor mude você de ambiente, mude você de mesas e transplante você para um outro solo, um solo onde você vai poder frutificar, um solo onde você vai poder ser verdadeiramente curada, restaurada e ajudar outras pessoas cumprindo o seu propósito.
É esse o apelo do nosso devocional de hoje. Para que você se permita ser mudada, ser moldada por Deus. Mesmo que isso signifique mudar de ambientes. Deixar pessoas, encontrar outras pessoas. É desafiador. Mas é assim que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, Espírito Santo, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui todas juntas e reunidas nessa manhã. Muito obrigada porque o Senhor tem nos sustentado até aqui. O Senhor tem sido provisão, o Senhor tem sido respostas, o Senhor tem sido tudo na nossa vida. Já estamos hoje finalizando 7 semanas de devocional. Dia 49 do nosso devocional e o Senhor tem nos acompanhado. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem trabalhado até aqui. Nós queremos te agradecer, papai, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida, pelo zelo que o Senhor tem tido com as nossas raízes, pelo amor com que o Senhor tem conduzido a nossa transformação e a nossa restauração. Nós queremos te agradecer porque o Senhor já desenhou tudo para esse dia, porque o Senhor já desenhou tudo para a nossa vida, para que nós possamos ser moldadas e forjadas segundo a tua vontade. Nós queremos te agradecer por cada detalhe, por cada desafio, por cada presente que o Senhor reserva para nós todos os dias. E nós queremos também pedir que o Senhor venha a nosso favor e nos ajude nesse processo, para que nós possamos suportar. Pai, hoje nós queremos permitir, fale agora em seu coração com Deus. Senhor, eu permito que o Senhor trabalhe em minha vida. Fale com Deus agora, mulher. Fale para Ele. Eu permito que o Senhor mude a minha história, que o Senhor mude a minha trajetória para que seja feita a tua vontade sobre a minha vida e não a minha vontade. O Senhor já conhece os desejos do meu coração e se eles estiverem de acordo com o que o Senhor tem para mim, então que assim seja. Mas se não estiverem, eu permito ser mudada. Eu permito ser transplantada de solo, de ambiente, de lugar e ir aonde o Senhor quiser me plantar, para que eu possa florescer aonde o Senhor me plantar. Muito obrigada por tudo. Espírito Santo, conduza o nosso dia, direcione, ministre ao nosso coração no dia de hoje. Guarde a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. E amém. Até amanhã. Amanhã nós vamos entrar na semana 8 do nosso devocional. Última semana, mulheres. Então estejam comigo. Vamos entrar amanhã na última semana. E quinta-feira que vem finalizamos o nosso devocional Mulheres Enraizadas, tá bom? Um beijo.